Aleluia. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus, a amada igreja e vitoriosa e mais que vencedora. E os nossos amigos, internautas, abençoados, amados, que também nos acompanham, que recebem esta palavra por meio da internet. Sejam todos plenos da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos a partir de agora crescer, ouvindo a voz de Deus através da palavra. Nós vamos, pelo Espírito Santo de Deus, compreender as verdades de Jesus. Vamos, pelo Espírito Santo, receber a revelação da palavra de Deus e por esta verdade sermos libertos. Amém? A mensagem de hoje é a parte 3. Emoções e sentimentos. Como gerenciá-los? Como gerenciá-los? Como? O Senhor está nos ensinando. Amém? Somos pessoas, seres humanos, que possuem emoções e sentimentos. E que precisam aprender a gerenciá-los para que tenham uma vida saudável, para que tenham uma vida próspera, para que tenham uma vida em paz, para que de fato reinem em vida com Cristo nesta terra. Amém, igreja? Então diz em Salmos 119, versículos 114 a 116: Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Então, esta igreja espera na palavra de Deus. Esta igreja, este altar, espera na palavra de Deus. Não espera em homens, não espera em autoridades, não espera em favor de governantes, não espera. Esta igreja espera na palavra de Deus, porque confiamos na palavra de Deus e Deus é o nosso refúgio e o nosso escudo. Amém? Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Olha o que o salmista ora, porque aqui é uma oração. O salmista diz para Deus: aparta de mim, malfeitores. Eu quero guardar os mandamentos teus. Há pessoas que têm que se afastar da nossa vida. Há pessoas que têm que ser tiradas da nossa vida. Pastor, não fale isso. Eu falo. Por quê? Diante dos olhos de Deus, são malfeitores. E essas pessoas podem lhe apartar dos mandamentos de Deus. Essas pessoas podem distanciar você de obedecer, de guardar os mandamentos do teu Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. A tua esperança não será envergonhada. A tua esperança não será envergonhada se esta esperança está no Senhor. Se esta espera está na palavra de Deus, não será envergonhado. Amém? Feche seus olhos e curve tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus santo, Deus bom, Deus maravilhoso, Deus soberano, todo-poderoso, Deus que nós amamos, que nós honramos, que nós bendizemos. Obrigado, Senhor, por mais
mais uma noite, Jesus, poder, Senhor, estar em Tua presença, Jesus, no lugar aonde o Senhor fala conosco, Jesus. Obrigado, Senhor, por poder estar, Senhor, aqui, presencialmente, Senhor, com o nosso corpo, Jesus. Estar aqui, Senhor, com a nossa mente, com o nosso intelecto, com a nossa alma, com o nosso espírito, te adorando, te adorando, te adorando, Senhor. E preparados, Jesus, para ouvir a Tua voz. Aquietados, calmos, tranquilos, em paz, para compreender, Jesus, a Tua vontade para com a nossa vida. Confiamos em Ti, esperamos em Ti, Senhor, esperamos em Tua palavra e sabemos, Senhor, com toda certeza e convicção que a nossa esperança não nos envergonhará, Senhor, porque ela está em Ti, Jesus. E a Tua promessa é a nosso respeito. As mais de 7.000 promessas é a nosso respeito. E aqui estamos para, com a nossa vida, Senhor, honrar o Teu sacrifício naquela cruz. Para, com a nossa vida, Jesus, manifestar o testemunho do Teu nome nesta terra. Sermos de fato, Jesus, discípulos. Sermos de fato, Senhor, seguidores de Ti, Senhor. Queremos com a nossa vida Lhe honrar. Queremos viver para Ti, Senhor. Em tudo, Senhor. Em tudo, Senhor. Nós não amamos o mundo, Senhor. Nós amamos a Tua palavra. Nós não somos do mundo, Senhor. O mundo nos odeia, Jesus, porque não conhece a Ti, Senhor. O mundo não recebeu a Ti, Senhor. Mas nós recebemos, Senhor, porque o Senhor nos atraiu. O Senhor nos trouxe, Jesus, a este lugar. O Senhor nos trouxe a esta casa de oração. O Senhor nos converteu a Ti, Senhor. O Senhor mudou os nossos passos. O Senhor mudou a nossa vida, como tem mudado a cada dia pela Tua palavra, Senhor. Com amor, com bondade, com glória e com poder. Por isso, Senhor, mais um dia eu Lhe peço, com todo temor e tremor, Senhor. Usa a minha vida, Jesus. Usa, Senhor, a minha boca. Que eu seja, Deus, um instrumento, Senhor, precioso em Tuas mãos, para transmitir à Tua igreja, para transmitir aos Teus filhos, Senhor, que estão aqui presencialmente, aqueles que estão pela internet, me ouvindo nesta hora, Senhor, aqueles que ainda posteriormente ouvirão. Que eu seja, Senhor, o instrumento que irá, Senhor, revelar a Tua vontade, Jesus. O instrumento que trará, Senhor, aos Teus filhos a verdade, Jesus. E somente a verdade. Pai amado e bendito, eu oro, Senhor, e Lhe peço para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, que esta igreja seja reconhecida nesta terra. Que o ministério Cristo Vive, Senhor, este ministério apostólico que nasceu em Teu coração e foi levantado por Ti, Jesus, nesta terra, com homens, com mulheres responsáveis com a Tua palavra, Senhor. Que este ministério seja reconhecido, Senhor. Que este ministério, Senhor, manifeste o Teu poder e a Tua glória. E que todos reconheçam, Jesus, que o Senhor é quem conduz este ministério.
todos reconheçam, Senhor, que esta igreja é sustentada e conduzida pelas Tuas mãos, Jesus. E que os sinais, que as maravilhas, os milagres, Senhor, acompanhem aqueles que creem, Jesus. Que sejam manifestos, ó Deus, cada dia mais na vida daqueles que creem, Senhor, na palavra que é pregada por este altar, através do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. E toda a igreja diga amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Grandes coisas estão por vir, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio. Amém e amém. Obrigado, amada pastora. Graças a Deus. Igreja preciosa de Jesus. Salvos e salvos para sempre. Eleitos de Deus, predestinados em amor, desde antes da fundação do mundo, escolhidos de Jesus para receberem esta maravilhosa graça, para serem os dispenseiros dos mistérios de Deus que estavam ocultos desde tempos eternos, mas que agora o Espírito de Deus nos revela, para que você, nesta terra, seja um testemunho vivo da glória de Deus nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, igreja, nós estamos sujeitos a vivermos com toda espécie de pessoas, todo tipo de pessoas. Amém? Por quê? Porque o Senhor nos inseriu neste mundo. E nós entendemos, pela palavra do Senhor, que há duas sementes nesta terra. E além de haver as duas sementes, há os abençoados de Deus que ainda vivem sob o domínio do príncipe da potestade do ar, o diabo. E nós estamos sujeitos a vivermos com essas pessoas, a convivermos com tais pessoas. E pessoas que geram situações na nossa vida. Amém? E estas situações trazem sentimentos estranhos, trazem emoções desagradáveis. E o Senhor quer trabalhar isso na vida dos seus filhos. O Senhor quer orientar a respeito desta questão na vida dos seus filhos. Nós sabemos que sentimentos e emoções é a maneira de se expor o que está no íntimo do nosso coração. Então, aquilo que está no íntimo do meu coração, eu expresso com o meu corpo, com a minha atitude, com o meu modo, amém? Com a minha face, com o meu comportamento. Então nós entendemos também que todos nós estamos sujeitos a sentimentos que não são agradáveis, amém? Todos nós. Porém, nós temos um fator que faz toda a diferença na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Você crê nisso? Então, hoje, nos dias atuais, há muitas pessoas que são doentes. E doentes da alma. Entenda isso. Isso aqui é muito importante, é muito sério. E nós temos que compreender bem isso. Porque há pessoas que possuem uma alma enferma. E isso, esta doença, esta enfermidade, ela acaba refletindo no físico desta pessoa. Então, esta pessoa ela sempre vai ter uma aparência de doente.
ela sempre vai estar sentindo alguma coisa, na mente dela, ela tem alguma coisa, ela é convicta que ela tem algum problema, e aí essa pessoa é levada ao médico, essa pessoa vai ao médico, é diagnosticada e não se encontra nada. Por quê? Esta doença está na alma. Este mal está na alma. Há sim enfermidades diagnosticadas também que começam na alma. Ok? Por quê? Tudo começa na alma, igreja. Isso é muito importante e você precisa levar isso a sério. Então, a verdade é que se eu não cuidar, se eu não gerenciar bem os meus sentimentos, eu posso adoecer e ninguém descobrir o problema. Entende isso? Começa pelas emoções. Começa pelos sentimentos. Tem câncer que se manifesta por situações onde a pessoa ela teve um extremo nas suas emoções. A pessoa ficou muito nervosa, a pessoa passou ali por uma situação que ela não conseguiu dominar e o câncer veio para ela. Então é muito sério a questão das emoções e dos sentimentos na nossa vida. Amém? E aí nós entendemos por que estão hoje aí pessoas à base de remédios. Pessoas tomando remédio, sabe, vivendo com remédio, tomando remédio para ansiedade como calmante. Tem pessoas que não conseguem viver sem calmantes. Eu conheço. Tem que tomar um calmante. Se não tomar o calmante, parece que vai morrer. As pessoas estão aí com a doença do século, a depressão. A depressão, amados, o que ela é? São emoções mal gerenciadas. São sentimentos mal gerenciados que causam e levam a pessoa à depressão. E vão ter uma vida à base do quê? De remédios. Jesus não nos chamou para vivermos à base de remédios. Jesus não nos chamou para vivermos à base de médicos, à base de tratamentos. Amém? Situações, amém, em que é necessário algo, nós recorrermos a um médico, é natural, é normal. Mas vivermos à base de médicos, à base de remédios, dependentes de médicos e de remédios, isso não faz parte na vida de um filho de Deus. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Então, há pessoas que trazem desde a infância sentimentos desagradáveis na sua alma. Tem pessoas que na infância, pela falta do conhecimento, pela falta de orientação, pela falta de instrução, elas nunca foram instruídas, elas nunca foram ensinadas a respeito de tal assunto. Ela recebeu aquilo na sua alma e veio com aquilo até a sua fase adulta e vive com isso até os dias de hoje. Então todos nós precisamos aprender de Deus como gerenciar isso, como gerenciar os nossos sentimentos. Porque se eu aprender a gerenciar os meus sentimentos, igreja, eu vou ter uma vida agradável e uma vida saudável. Amém? E também eu vou poder o quê? Proporcionar para aqueles que estão à minha volta um bem-estar. Porque, amados, é doído você viver ou conviver com uma pessoa que não tem as suas emoções e seus sentimentos bem gerenciados. É difícil você conviver com uma pessoa que uma hora ela está bem, outra hora ela está mal.
Que uma hora ela está rindo, daqui a pouco ela está chorando. Uma hora ela está falando coisas boas, daqui a pouco só está falando coisa ruim. É muito difícil conviver com uma pessoa assim, que você não sabe como que ela está naquele momento. Então, quando nós temos os sentimentos, as emoções bem gerenciadas, nós também podemos proporcionar a outras pessoas este bem-estar. Por quê? As pessoas vão ter prazer de ficar perto. As pessoas vão se sentir bem de estar perto. Por quê? É o mesmo nível. As emoções são equilibradas, não há desnível. Quem está entendendo, diga amém. Então, a falta de controle é totalmente prejudicial. E é por isso que é necessário o domínio próprio. Diga domínio próprio. Então, controlar bem no que eu vou pensar, como eu vou pensar, quando eu pensar e quanto eu pensar. Nós vimos no estudo sobre pensamentos. A mesma coisa é com os sentimentos e com as emoções. Amém? Eu preciso controlar bem aquilo que eu estou sentindo. Eu preciso como é que eu vou sentir aquilo que eu estou sentindo e quando que eu vou sentir aquilo que eu estou sentindo. Sou eu quem determino. Sou eu quem controlo. Amém? Não existe, é mais forte do que eu. Não, não é. Mais forte é aquele que está em nós. Amém, igreja? Então, Ele nos dá o poder para controlarmos as nossas emoções. Ele nos dá o poder para controlarmos os nossos sentimentos e não sermos pessoas desequilibradas. Amém? Então, vamos para o telão, número 1. Então, como gerenciar os sentimentos e as emoções? Como? Então aqui vem orientações para a tua vida, para que você gerencie bem. Você precisa identificar esse sentimento indesejável, se há na tua vida. Ok? Identificou? Examine. Então, examiná-lo bem. Saber o que ele significa na sua vida para saber lidar com ele. Então eu só vou poder saber, não é assumir este sentimento, amados, é lidar bem com ele para eliminá-lo. Ok? Então eu preciso identificar se é um sentimento que está me prejudicando, se é um sentimento indesejável. Eu preciso examiná-lo, por que eu estou sentindo, como foi gerado esta emoção, como foi gerado este sentimento, por que ele está em mim. Quem está entendendo? Amém? E o que ele significa para a minha vida. Ok? Feito isso, então eu vou ter capacidade para lidar com este sentimento. Eu vou ter sabedoria e poder de Deus para lidar, para nunca mais tê-lo na minha vida. Por exemplo, é um exemplo, tá, igreja? É um exemplo. Nós podemos colocar aqui em todos os sentimentos, mas um exemplo. Ciúme, tá? Ciúme é mal ou é bom? É mal. Então, é um sentimento destrutivo. Arruína qualquer relacionamento, seja conjugal como até de amizade. Amém? Se há ciúme envolvido, é destrutivo, é ruína. Então, se esse sentimento existe na minha vida, eu tenho que colocar estas regras aqui para que eu possa lidar com isso. Então, assim,
identificar, eu sou uma pessoa ciumenta, se eu sou ou não. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa ciumenta? Normalmente as outras pessoas falam para mim. Principalmente, às vezes, uma pessoa que está envolvida no relacionamento. Se é namoro, o namorado ou a namorada vai dizer: poxa, você é muito ciumenta, você é muito ciumento. Opa, já é um termômetro para eu começar a identificar se de fato eu sou ciumento. Porque às vezes a pessoa é e não percebe. Está entendendo? Porque aquilo para ela é algo natural. Mas pastor, quem gosta tem ciúme, quem ama tem ciúme. Não, não, não. Quem ama não tem ciúme. Por quê? Ciúme não tem parte com Deus. Amém? Deus tem ciúme de nós, porque Ele é sua criação. Mas não, esse ciúme não faz parte para a nossa vida. Amém, igreja? Estão entendendo? Então, identifiquei que eu sou uma pessoa ciumenta. Então agora eu tenho que saber o que esse ciúme significa para a minha vida. O que ele está trazendo para a minha vida? Bem ou mal? Feito isso, então agora eu vou lidar com ele. Eu vou aprender a tirá-lo da minha vida. Porque um sentimento é uma emoção que não pode permanecer na minha vida. Amém, igreja? Então, pela palavra de Deus, eu vou lidar com este sentimento. Pela palavra de Deus, eu vou exterminar, eu vou eliminar este sentimento da minha vida, da minha alma. Salmo 55, versículo 2. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Uma pessoa que gerencia mal as suas emoções, os seus sentimentos, ela vive perturbada. É uma pessoa que ela não tem paz. Ela não consegue alcançar o estado da paz, o estado de descanso que nós temos em Jesus. Ok? Então aqui é um salmista, é um filho de Deus falando para Deus: atende-me, responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, porque ele não estava gerenciando bem as suas emoções, os seus sentimentos. Então estava num desequilíbrio. Então nós precisamos entregar tudo ao Senhor. Diga isso: entregar tudo ao Senhor. Amém? Por quê? Sendo Ele a nossa força, nós não devemos em tempo algum, igreja, perder o equilíbrio. Eu não posso, independente do que aconteça, independente do que me aconteça, eu não posso perder o equilíbrio. Nós já aprendemos aqui, se é um momento em que eu sinto de chorar, eu vou chorar. Se é um momento em que eu sinto de rir, eu vou rir. Mas eu não vou permanecer rindo e não vou permanecer chorando. Amém? Porque eu tenho um equilíbrio. Eu não sou desequilibrado. A questão é que, infelizmente, não é? Mas felizmente para nós, louvado seja o nome do Senhor, que o conhecimento tem chegado até nós. Para nós já estamos fora desta estatística, né? Já estamos aí num patamar acima. Mas infelizmente, no meio dos cristãos, existem muitos desequilibrados. Sim ou não? Existem. São pessoas que não sabem gerenciar as suas emoções. São pessoas que não sabem gerenciar os seus sentimentos. E aí são pessoas que vivem constantemente perturbadas. São pessoas que não têm paz. Então, nós sabemos que em alguns ministérios, não é, pastora? Existem pessoas que dão problema
com a maioria das pessoas que elas se relacionam. São pessoas que dão problema para a maioria das pessoas. Todo mundo está errado e só ela está certa. Conhece alguém assim? Todo mundo está errado, ela está certa. Por quê? Porque ela é desequilibrada. Porque ela é perturbada. Então, o que é isso? O que significa isso? É um sentimento perturbador que ainda não foi identificado. Ela não sabe disso. Estão compreendendo, igreja? Essa pessoa, ela não sabe que ela é perturbada. Então, assim, ela vive perturbada, mas ela não sabe, ela não entende por que ela é daquele jeito. Ela não entende por que ela tem aquelas atitudes. Ela não entende e ela diz assim, não, porque eu sou assim. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, não, porque eu sou assim. Não, você não é assim, você está pecando de viver assim. Então o que precisa? Identificar, olha, você tem que identificar que você tem esse sentimento mal gerenciado, mal dominado. Você não controla isso, você não domina. Então o gerenciar é o que? É controlar. Eu preciso tomar as rédeas das minhas emoções. Eu preciso tomar as rédeas dos meus sentimentos e falar, opa, não é por aí o caminho. Estão entendendo, igreja? Então, outro exemplo de sentimento, a soberba. A soberba é um sentimento, a soberba é uma emoção. E é um sentimento totalmente destrutivo também, que traz colheitas terríveis na vida de um filho de Deus. Então, quem são, às vezes, na maioria das vezes, os soberbos? São pessoas que têm a família complicada, tem problema dentro da igreja, tem problema com a igreja. E são pessoas, às vezes, que estão comendo, desculpa aqui a expressão, o pão que o diabo amassou. Mas ela continua soberba. Ela não admite, sabe, estar passando por aquilo por causa de um sentimento maligno, destrutivo, que está na alma dela e que ela não consegue admitir. E por ela não conseguir admitir aquele sentimento, aquilo não pode ser tratado pela palavra de Deus. Quem está entendendo? Amém? Então, enquanto não houver o reconhecimento, igreja, diante de Deus, ouça, diante de Deus, tudo é diante do Senhor. Enquanto não houver este reconhecimento, que se chama arrependimento, não haverá cura, não haverá libertação. Então, primeiro tem que se ter o quê? O reconhecimento. Não, de fato, este sentimento eu tenho. Amado, isso não é da pessoa. Um sentimento desagradável, um sentimento que traz ruína, um sentimento que traz destruição, não é próprio de um filho de Deus. Amém? Então o Senhor está aqui nos ensinando para quê? Para que se há na nossa vida algum sentimento, alguma emoção desagradável, algum sentimento que traz ruína para a nossa vida, o Senhor está nos ensinando como parar com essa destruição. Porque a Bíblia diz o quê? O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então o Senhor nos dá conhecimento para que não haja na nossa vida nenhum tipo de destruição. Então, se eu tenho algum sentimento que me traz más colheitas, o Senhor está dizendo, olha, você já identificou? Então agora vê que não é para continuar. Eu lhe dou o poder para você falar, chega, eu vou administrar, eu vou gerenciar agora os meus sentimentos. Eu vou ter só bons sentimentos. Amém, igreja? Porque para ser tratado por Deus, é necessário o reconhecer o tal sentimento, para que possa ser revertido em bênção. Amém? Deus, ele reverte, né, a maldição em bênção. Então, o mau sentimento na nossa alma, o Senhor quer reverter em bênção. Diga glória a Deus por isso. Reconhecer para arrependimento, tá? Porque tem pessoas que falam, não, eu tenho que assumir então que eu sou assim. Não!
Não faça isso. É identificar para ser liberto. E não reconhecer para prosseguir. Não, eu sou assim mesmo e eu não mudo, como pessoas. Amados, quantas pessoas que passaram pela minha vida, eu já como pastor, né, pregando Jesus, quantas pessoas, amados, que eu ali com a palavra, tentando mostrar para a pessoa que ela estava por um caminho diferente, e a pessoa dizer, não, porque eu sou assim mesmo, pastor, eu não mudo. E aí você vai falar o que para a pessoa? Ela está errada, ela está num caminho de pecado. Por quê? Ela está dizendo que Jesus não é maior. Amém? Então nós jamais podemos assumir alguma coisa de mal na nossa vida. Amém, igreja? Nunca assuma algo de mal. Se você tem na sua vida algum sentimento que hoje você identifica e você vê que é mal, jamais diga eu sou assim mesmo. Amém? Jamais diga isso. Você pode dizer, não, eu estou reconhecendo que eu tenho sentimentos para serem acertados. Eu estou entendendo que tem situações na minha vida que eu tenho que corrigir. E isso vai ser corrigido para a honra e glória de meu Deus. Mas eu não sou assim. Amém? Então, aquilo que destrói a igreja, aquilo que abate, que leva à ruína, tem que ser confrontado. Você tem que confrontar aquilo que lhe traz destruição. Sabe, aquilo que às vezes incomoda pessoas que estão junto com você, convivendo junto com você. Sabe, você está num convívio, às vezes com o seu cônjuge, e o seu cônjuge está sempre falando daquela coisa, daquela situação para você. Por quê? Porque está trazendo ruína, está trazendo destruição, está trazendo atrito. Estão entendendo, igreja? Então, o que tem que ser feito? Tem que ser tratado. Este sentimento, esta emoção, isso que me faz ter tais atitudes, isso que me faz ter tais posicionamentos, precisa ser identificado para ser tratado. Então, todo e qualquer sentimento desejado que não venha de Deus para a sua vida, quando você identificar, confronte ele. Confronte ele, irmão. Se precisar de ajuda, estamos juntos. Amém? Conte com o altar, conte com os teus pastores. Nós vamos orar junto com você. Nós vamos declarar a palavra sobre a tua vida. Amém? Para que você reine de fato em vida com Cristo. Para que os sentimentos, as tuas emoções não afastem você das bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. Amém, igreja? Em Salmos 26, versículo 2, diz assim, olha, examina-me, Senhor. Olha, é para poucos isso aqui, eu já vou dizer. Porque olha o que o salmista, ele ora ao Senhor. Examina-me, Senhor, e prova-me. Ele pede para o Senhor colocar ele na prova. Examina-me, Senhor, e prova-me. O que é prova-me, ministra Cris? Me lança dentro da fornalha. Pode me lançar, Senhor. Sonda-me o coração e os pensamentos. Então, olha, é na prova, igreja, que os nossos sentimentos se mostram como eles são de fato. Sabia disso? Uma pessoa, ela se revela de fato, ela revela aquilo que está no íntimo dela quando ela está passando por um aperto. Quando ela recebe uma chamada de atenção. Ela recebe uma chamada de atenção, você pega ali um pouquinho no calo dela, ela já revela o que está dentro. Ela revela o que está no íntimo. Estão entendendo?
E aí é onde surgem os desequilibrados. É onde surge aqueles que não dominam os seus sentimentos, os que não sabem lidar com as suas emoções. Em Jó 15, versículos 12 e 13. Aleluia. Diz a palavra: por que te arrebata o teu coração? Este coração aqui é os sentimentos. Por que flamejam os teus olhos? Para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Uma pessoa que não gerencia bem os seus sentimentos, ela vai ter uma vida contra Deus. Uma pessoa que não consegue controlar as suas emoções, ela vai deixar escapar, ela vai deixar sair da sua boca palavras que vão ser contra Deus. Por que te arrebata o teu coração? O que significa arrebatar? Levar de súbito, arrancar, tomar. Por que te arrebata o teu coração? Então, Deus está dizendo para Jó assim: por que as tuas emoções estão tomando os teus pensamentos? Por que as tuas emoções estão levando você a pensar coisas diferentes? Estão entendendo? Para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca. Então, quando eu me movo com emoções negativas, com sentimentos errados, eu me volto contra Deus. Não é o que Deus quer para a nossa vida. Então não há possibilidade nenhuma de alguém se mover por sentimentos errados e estar em obediência a Deus. Atitudes erradas, elas vão ser mostradas, palavras erradas serão ouvidas, a conduta errada será manifestada quando uma pessoa está sendo movida pelas emoções. Então, quando você se pergunta: ou quando você se perguntar por que você é assim, e olhar para Jesus, você vai ver que não existe nenhum motivo para você ter sentimento destrutivo. Então, assim, eu identifico um sentimento destrutivo em mim, identifico uma emoção que está me trazendo ruína, que não está me trazendo uma vida de paz, não está me trazendo uma vida saudável, e muito menos proporcionando àqueles que estão à minha volta uma vida de paz. E aí eu vou dizer assim: não, mas porque eu sou assim? Nesse momento em que eu disser porque eu sou assim, se eu olhar para Jesus, aleluia, eu vou ver que não existe motivo para ter este sentimento. Concorda, igreja? Se nesse momento eu já, sabe, no mesmo instante que eu identificar, que eu falo, não, porque eu sou assim, e eu olhar para Jesus, pronto. Então eu vou dizer: puxa, por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Ele é a minha capacidade, Ele é a minha suficiência. Ele me dá o poder para mudar, Ele me dá o poder para que eu seja transformado. Então, quando um sentimento indesejado brotar em seu coração, amado, por causa de pessoas, isso acontece muito, sabe? Um sentimento indesejado vem para a nossa alma por causa de pessoas. Procure sempre saber a verdade dos fatos. E ouça Deus falar ao teu coração.
Por quê, pastor? Porque há pessoas, amados, que ficam com raiva de outra pessoa por causa de um terceiro que veio falar tal daquela pessoa. A famosa fofoca. Sabe a famosa fofoca? Deus odeia fofoqueiro. Amém? Mas existem os fofoqueiros. Então, esses fofoqueiros, eles vêm inflamar o coração de uma pessoa que está ali aquietada. E vem inflamar em relação a outra pessoa. E esta pessoa se deixa levar pelos sentimentos com aquilo que ele está ouvindo daquela pessoa que está inflamando. Quem está entendendo, diga amém. E aí o que acontece? Por exemplo, a pastora vem e começa a falar para mim algumas coisas da ministra Cris. Certo? A ministra Cris não está presente, ela não está para se defender, e a pastora está falando coisas que começam a mexer com os meus sentimentos em relação à ministra Cris. Começa a mexer com as minhas emoções em relação à ministra Cris, pessoa tal que eu estou tendo um relacionamento ótimo, tranquilo e em paz. Mas mediante o que a pastora está me falando, as minhas emoções, os meus sentimentos estão inflamando. Está percebendo? Os meus sentimentos estão inflamando. E aí automaticamente eu já começo a não ver mais a ministra Cris como eu a via antes. E aí o que acontece? Se estabelece uma diferença no meu relacionamento com ela. Por quê? Uma terceira pessoa inflamou. Estão entendendo, igreja? Então, quando há esse tipo de coisa, o que eu tenho que fazer? Se eu estou sendo o receptor, né? Se eu estou sendo o ouvinte desta inflamação, eu tenho que averiguar os fatos. Eu tenho que conhecer a verdade dos fatos. Se for o caso, ministra Cris, precisamos conversar, eu e você. Se passa isso. Procede. Para que os meus sentimentos continuem bem gerenciados. Para que as minhas emoções continuem bem conduzidos e dirigidos. Estão entendendo, igreja? Agora, se eu não fizer isso, se eu me deixar levar somente por aquilo que, por exemplo, a pastora falou, pronto. Eu vou ter as emoções, os sentimentos totalmente desarrumados. Eu vou começar a julgar a ministra Cris, eu vou começar a sentenciar a ministra Cris por aquilo que a pastora diz. E isso provavelmente vai se estender para outras pessoas, fazendo com que outros pequem assim como tal. Então a pastora pecou, eu pequei, e eu vou fazer outras pessoas pecarem também. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo como é séria essa questão da emoção e dos sentimentos? Então, pergunte sempre para Deus: Deus, onde está a verdade? Quem está com a verdade? Senhor, quem está com a verdade? E o Senhor irá falar ao teu coração. Amém? O Senhor irá revelar ao teu coração, porque o Senhor, Ele sempre responde. Amém? 1 de Reis, capítulo 19, versículos 14 e 18. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Parou aí. O profeta Elias, neste momento aqui, ele estava se deixando dominar pela emoção. Ele estava se deixando levar pelos sentimentos e pelos maus sentimentos. Vamos reler o texto. Ele respondeu:
a Deus. Elias falando com Deus. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Ok, isso é fato, verdade. Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Não havia deixado. Não havia deixado. Então aqui foi uma dedução própria dele. Amém? Que já inflamou o sentimento dele. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Não tinha ficado só ele, mas ele achava que tinha ficado só ele. Então olha o achismo, o que faz com uma pessoa. Não, porque eu acho e é verdade então. Pronto, o meu achar para mim é verdade e é decreto. O profeta Elias fez isso, porque ele achou que ele tinha ficado só e procuram tirar minha vida. O versículo 18: também conservei em Israel, aí Deus respondendo para Elias, também conservei em Israel 7.000. E Elias falando que tinha ficado só ele. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Ou seja, eu tenho mais 7.000 profetas, Elias. Por que você está falando que é só você? Por que você está falando que ficou só você? Eu guardei, eu reservei mais 7.000. Por que você está aí todo aí nervoso, preocupado? Então não se precipite em nada na sua vida. Não tome decisões precipitadamente. Não tenha conclusões de alguns assuntos, de algumas situações precipitadamente. Analise, avalie, busque entender, busque compreender. E aí depois então você determina. Porque aqui, amados, Elias estava desequilibrado. Elias estava sem controle, com medo. Estava com medo. Essa é a verdade. Por quê? Olha, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só e querendo me matar. Aí Deus vem para ele e fala, viu? Eu tenho mais 7.000 que eu conservei. Eu conservei você, Elias, e mais 7.000. Então, não vá pelas suas emoções. Em Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, eu preciso aprender a gerenciar os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos. Para quê? Para ser irrepreensível e sincero. Ser reconhecido como filho de Deus inculpável. Onde, pastor? No meio de uma geração pervertida e corrupta. E, infelizmente, há muitos cristãos que não se preocupam com isso. Não, mas todo mundo faz, pastor. Então, todo mundo não é você. Amém? Nós não vamos, igreja, tornar a mentira em verdade e o errado em certo. Não vamos fazer isso. O Senhor nos chamou com um propósito. O Senhor nos chamou para darmos testemunho da sua glória onde colocarmos as plantas dos pés. E não para envergonharmos o seu nome. Desculpa falar. Então não é porque o mundo faz errado que é certo. Se o mundo está fazendo errado, continua errado. Vamos entender isso. Amém? Não, porque todo mundo está fazendo. Eu vou fazer também, não tem problema. Espera aí, você é quem? Filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que escreveu este livro e deixou para a tua vida, para você aprender e viver.
Amém? Amém? Você pode aplaudir? Glória a Deus. Glória a Deus, diga graças a Deus. Então, meus amados irmãos, estamos indo para o final da mensagem. Você tem entendido o que Deus tem falado com você? Tem? Você tem compreendido a voz de Deus? Eu quero mais uma vez deixar para você a porta aberta para qualquer tipo de ajuda que você necessite. Amém? Todos nós precisamos de ajuda. Amém? Todos nós precisamos. O Senhor é o nosso socorro, mas Ele nos uniu. O Senhor nos colocou aqui como irmãos. Amém? Congregação. Para quê? Para que um auxilie o outro. Essa é a função da igreja. Auxiliar, ajudar. E para que um ajude o outro, é necessário que aquele que precisa de ajuda diga socorro. Amém? É necessário eu reconhecer que eu preciso ser ajudado também. Porque até o não reconhecer que eu preciso de ajuda é um sentimento desagradável. O não reconhecer que eu preciso de ajuda é soberba. E este sentimento te afasta de Deus. Este sentimento te afasta da congregação. Este sentimento te afasta dos teus pastores. Este sentimento te afasta da ajuda do Espírito Santo para a tua vida. Então, meu amado, quando você precisar de ajuda, reconheça que você precisa de ajuda e não se envergonhe com isso. Amém, igreja? Então, não se deixe levar emocionalmente pelos outros. Amém? Porque muitas pessoas falam nos nossos ouvidos todos os dias. Quantas pessoas conversam conosco? Mas você não pode se deixar levar emocionalmente pelos outros. Ok? Você foi colocado no meio de uma geração corrupta, entenda isso. Entenda isso e que fique bem claro no teu entendimento. Você está colocado no meio de uma geração corrupta, mas você não faz parte dela. Ou seja, você é para ser luz, é para resplandecer como luz no meio desta geração corrupta. Amém? Então não tenha resistência em perceber aquilo que ele está lhe fazendo mal. Sabe, está fazendo mal, ele fala, não, eu vou ainda resistir, eu vou suportar ainda, porque isso vai passar. Não faça isso. Se você está vendo que isso está lhe causando mal, se abra para mudar. Se abra para mudanças. Jesus tem o melhor. Jesus tem a mudança. Jesus tem o caminho perfeito. Jesus tem aquilo que você precisa para você sair disso. Mas você tem que se abrir. Assim seja. Porque assim disse o Senhor. Fique de pé no teu lugar. Glória a Deus. Aplauda a palavra de Deus. Igreja.